Pela proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito a vereadora Kátia que realize a leitura do versículo da Bíblia. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém. Coloco em votação a ata da reunião. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Cressani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 3/2/2026. Ofício número 01/2025 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em resposta ao requerimento número 525/2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 02/2025 do Gabinete da Prefeita em resposta ao requerimento número 436/2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 36/2025 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em resposta ao requerimento número 493/2025, da autoria do vereador André Flenick. Ofício número 141/2025 da Secretaria de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, encaminhando os balancetes referentes a novembro de 2025. Ofício número 233/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 533/2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 928/2025 da Secretaria de Estado da Fazenda, em resposta ao requerimento número 381/2025, de toda a edilidade. Ofício número 01/2026 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 534/2025, da autoria da vereadora Kátia Liskowski. Ofício número 05/2026 da Secretaria de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, encaminhando balancetes provisórios do mês de dezembro de 2025. Ofício número 15/2026 da Agência Nacional de Energia Elétrica, em resposta ao requerimento número 122/2025, da autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 21/2026 da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 547/2025, de autoria do vereador Edmilson Verca. Ofício número 22/2026 da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 546/2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 43/2026 do Ministério da Agricultura e Pecuária, em resposta ao requerimento número 38/2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 1226/2026 do Instituto do Meio Ambiente, em resposta ao ofício número 02/2026 DL. Ofício número 13.042/2026 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Superintendência Regional de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 429/2025, da autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 13.124/2026 do Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes, Superintendência Regional de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 428/2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 13.505/2026 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Superintendência Regional de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 427/2025, de autoria do vereador Ivan Kraus.
Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 05/2026, que instituiu o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, Fundep, que dá outras providências. Projeto de lei número 07/2026, que cria cargos de atribuições de cargos efetivos, extingue cargos e dá outras providências. Segunda votação. Projeto de lei número 149/2025, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 6.186, de 14 de março de 2018, que denomina a via pública no município de Canoinhas. Projeto de lei número 06/2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas a celebrar acordo de cooperação institucional para o desenvolvimento de programa de estágio supervisionado e aprendizagem profissional e da outras providências. Indicações. Ordem do dia. Número 006/2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Cleverton Dural, gestor da Fundação Municipal de Esportes, que sejam realizadas melhorias na iluminação dos campos de futebol society, que a substituição das lâmpadas queimadas, especialmente nos campos localizados na Coab 4 e no loteamento Santa Cruz. Indicação número 007/2026, de autoria do Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Roberto Couto, secretário municipal do Meio Ambiente, que notifique o proprietário do terreno localizado na rua João Tomasucci, em frente ao número 1627, bairro Jardim da Esperança, para que realize a limpeza do imóvel. Indicação número 008/2026, de autoria do Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Couto, secretário municipal do Meio Ambiente, para que realize a limpeza e roçada na Praça Abraão Musse, localizada na Rua Major Vieira. Indicação número 009/2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, que seja estudada a possibilidade do transporte escolar da escola da localidade de Barra Mansa passar mais próximo das residências dos alunos das famílias Andrade e Soares Cardoso. Indicação número 010/2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da rua José Ranks Lemos e das ruas adjacentes no bairro Alto da Tijuca. Indicação número 011/2026, de autoria do Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a manutenção das estradas das localidades de Laranjeiras e Manduri. Indicação número 012/2026, autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Decatran, que sejam realizados estudos de melhorias na rua Duque de Caxias, no trecho comprometido entre a Polícia Ambiental e o Fórum. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. A primeira secretária, Rosinho. Não. Senhor presidente,
Eu gostaria de falar, mas daí a vereadora chegou um pouquinho atrasada ali, eu não pude me inscrever. Autorizado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais e boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Senhor presidente, desde o ano passado, eu estou cobrando do secretário de esporte, o Cleverson Dural, que venha a ser feito a instalação das lâmpadas queimadas nos campinhos society. Se eu não me engano, é a segunda ou terceira indicação que eu já estou fazendo. Ontem a vereadora Tati Carvalho falou, né, que eles têm que dar as respostas para nós, ouvir nós vereadores que falam que nós somos vereadores de oposição e que ele venha atender. Esse não é o meu pedido, é pedido da população que está enfrentando aí essas lâmpadas LED que estão queimadas e não estão atendendo os nossos pedidos. Então, que o secretário da Educação, se ele não vai fazer esse trabalho, que ele dê uma resposta para nós, dê uma resposta para a população que espera de nós, que venha a ser feito, e gostaria muito que isso fosse resolvido o mais breve possível para dar lazer aí e dar esporte para a criançada na parte da noite aí. Então seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 005 de 2026, que institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNDEC, e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador André. Nós até conversamos ontem na reunião das comissões que, para mim, pelo menos, que atuo na Defesa Civil, parecia que era uma coisa tão óbvia e para ver como o nosso município estava atrasado nessa questão de proteção e defesa civil. O fundo é uma exigência federal já de muitos anos. Eu tinha falado década de 60, até na reunião das comissões, é um pouco mais recente a lei que institui o fundo obrigatório dos municípios. Mas que bom que o nosso município agora está se atualizando e tendo um fundo de defesa civil. Porque a defesa civil, é uma cidade fundamental, é uma questão fundamental por questões de alagamentos e outros fenômenos que nós temos, geadas, granizos que prejudicam. E esse fundo vai ajudar a gente principalmente na prevenção. Quando a gente pensa em defesa civil, não é apenas a resposta depois que já aconteceu o problema. A gente tem que criar maneiras de conseguir recursos através desse fundo, injetar recursos que vêm de origem federal e estadual. E esse fundo, através dessa lei, nós vamos poder concorrer a projetos para construir pontes, que não podem ser usados nem esse termo, né? Tem que ser transposição de nível, né? Por conta de alguns critérios técnicos, mas é uma forma de nós conseguirmos recursos federais para prevenção. Até nós já citamos aqui nessa Câmara de Vereadores sobre equipamentos de prevenção de granizo, também é uma forma da gente conseguir arrecadar fundos para ter esse equipamento. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Homer. gostaria de primeiramente cumprimentar o senhor presidente e demais vereadores e vereadoras que fazem parte desta casa, público que nos assiste presencialmente, funcionários da casa e também aquele público que está nos assistindo em suas casas ou que posteriormente irão ver essa sessão. Vereador André, isso é de fundamental importância diante do planejamento que o Estado de Santa Catarina pretende junto à Defesa Civil. Como você bem disse, a gente fala muito em Defesa Civil quando a gente observa um sinistro e pensa na reação ao sinistro. O governo do Estado de Santa Catarina hoje ele está usando uma metodologia diferente. Então ele está tentando prever não, mas pelo menos amenizar os riscos diante de um sinistro. Então temos esse ano o município vai ser contemplado por kits de transposição, que viriam a ser as pontes da Defesa Civil. Kits de transposição. Também teremos o desassoreamento do Rio Canoinhas, que é algo que por décadas foi tão esperado pela nossa população. A gente sabe que nós, por cultura, tivemos um crescimento em direção ao Rio Canoinhas, infelizmente, né? Então, muitas dessas invasões aos terrenos de várzea não vai conseguir amenizar. Isso daí a gente sabe que não vai ocorrer nenhum milagre, porém a gente vai conseguir amenizar vários casos que não ocorriam devido a
alguns aterros que foram feitos de forma desenfreada no município de Canoinhas e até o próprio desvio do fluxo da água, que isso ocorre entre anos. A gente sabe que a água ela tem essa capacidade de se mutar no seu curso. Então, é importante que aqui dentro de Canoinhas a Defesa Civil também se organize mediante as exigências da Defesa Civil Estadual. Lembrando, né, vereador André, que isso tudo vem de encontro ao planejamento estadual, que hoje é o que a gente leva como base no município de Canoinhas, porque federalmente falando, a nossa Defesa Civil do Estado ela é bem mais preparada até que a Defesa Civil do governo federal. Eu tive na sede da Defesa Civil e lá eles informaram que a estrutura nossa aqui do Estado de Santa Catarina é maior que a estrutura federal, porque, claro, nós sofremos muito com problemas climáticos e várias intempéries, porém, nosso governo ele depende diretamente desse planejamento, porque muitos dos nossos agricultores sofrem com problemas de granizo, com intempéries, até os nossos comerciantes também sofrem com isso. Então, como é um estado produtor, a gente tem que ir de encontro aos anseios dessa população. E que bom que Canoinhas está seguindo o mesmo caminho do governo estadual, que eu tenho certeza que a gente pode ter juntos uma maior assertividade nessa situação. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos que nos assistem pelas redes sociais e aqui os que estão presentes. Senhor presidente, senhores vereadores, lendo atentamente aqui também o projeto de lei, já aprovamos ontem em primeira votação, agora em segunda, sou favorável a esse projeto e como bem os demais vereadores falaram, a questão da defesa civil, o vereador Jomer também agora, inclusive hoje cedo, o vereador Jomer, eu assisti na NSC TV, que estava sendo inaugurado no Oeste Santa Catarina hoje, né, sendo inaugurado em Chapecó, né, pela Defesa Civil, pelo governo do Estado de Santa Catarina, sobre isso da prevenção de granizos, né. E é importante, depois de aprovado isso aqui, sancionado, de nós também, os vereadores, juntamente com o Executivo, buscarmos, né, junto ao governo federal, que seja trazido para nós aqui no Planalto Norte também, para amenizar essas intempéries e granizos, que ninguém está livre, principalmente no setor nosso do agronegócio, da agricultura. Então, senhor presidente, sou favorável ao projeto. Continua a discussão. Não havendo mais em que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 005 de 2026. Primeira votação. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 007 de 2026, que cria o quadro de atribuições de cargos efetivos, extingue cargos e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 007 de 2026. Segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 149 de 2025, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 6.186, de 14 de março de 2018, que denomina a via pública do município de Canoinhas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 149 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 006 de 2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a celebrar acordo de cooperação institucional para o desenvolvimento de programa de estágio supervisionado e aprendizagem profissional e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 006 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito, segundo o secretário vereador Marcos Romer, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 11 de 2025, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização à equipe Sesc Ler de Canoinhas, em reconhecimento à ação Sesc Verão, realizada por 10 dias neste município. A iniciativa proporcionou à comunidade uma programação diversificada e de grande relevância social, com ações de incentivo à leitura, brincadeiras lúdicas, práticas esportivas, oficinas de horta, orientações sobre cuidados com a pele, atividades de defesa pessoal, entre outras, promovendo saúde, educação, lazer e bem-estar. Destaca-se ainda o fato de todas as atividades foram oferecidas gratuitamente em espaço seguro, organizado e qualificado, oportunizando o acesso da população canoinhense, especialmente as crianças, adolescentes e família, a experiências educativas e recreativas, de forma inclusiva e cidadã. Diante da relevância da ação e do impacto positivo gerado na comunidade, esta Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e parabeniza o Sesc Ler de Canoinhas e toda a sua equipe pelo comprometimento, criatividade e dedicação demonstrados. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora Cátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Eu consegui acompanhar também alguns dias da programação do SESC e realmente foi uma programação feita para a nossa comunidade, não só para os servidores, né, do comércio, trabalhadores do comércio e seus familiares, mas muitas atividades educativas, atividades culturais, de lazer, e é interessante que a gente divulgue essas atividades, porque às vezes as pessoas falam, Canoinhas não tem o que fazer. Tem sim, e o SESC tem muitas atividades culturais, tem uma biblioteca fantástica, uma academia com uma estrutura muito boa, além de outras atividades que são disponibilizadas para as pessoas do comércio e também para a comunidade geral, e que a gente precisa reconhecer esse trabalho que é disponibilizado para a nossa comunidade. Então, essa parabenização vai também para a administração do serviço, mas para cada profissional que esteve lá trabalhando, entregando um pouquinho mais, né, do seu conhecimento. Teve oficinas de horta, oficinas de cuidados com a pele, que foram bastante construtivos também, para que as pessoas levassem para suas casas esse conhecimento e pudessem aplicar. Muito obrigada. Continua a discussão. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 12, de autoria das vereadoras Kátia Oliskovski e Rosi Crestani, requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Oupe, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informações se existe previsão para a execução de serviços de roçada, alargamento e manutenção geral na estrada que liga a localidade de Lajeado e Valinhos, passando pelas residências das famílias Koval e Zorek. Ressalta-se que a referida via constitui uma rota de transporte escolar, sendo que têm sido registrados acidentes significativos na região, ocasionados principalmente pela baixa visibilidade e pelo excesso de curvas. Mesmo após as melhorias anteriores realizadas no local, solicita-se ainda que este requerimento seja encaminhado ao Instituto de Meio Ambiente, IMA, e à Polícia Ambiental, a fim de que seja avaliado a viabilidade e possibilidade de liberação para o corte de árvores na região, com o objetivo de fortalecer a segurança viária e viabilizar as melhorias necessárias. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora Cátia. Esse requerimento ele já foi apresentado, se eu não me engano, em fevereiro do ano passado, né? E foi atendido em partes essa solicitação. É uma estrada que por muito tempo ela foi pouco utilizada somente pela comunidade, pelos residentes ali da região,
mas de uns anos para cá ela vem sendo utilizada como um acesso mais frequente e mais fácil para quem mora ali nas comunidades de Lajeado, principalmente Lajeado e Valinhos, para sair na BR-280. E além disso também tem a questão do ônibus escolar que passa ali. Porém, é uma estrada muito estreita e com a presença de árvores. Me lembro que na época que eu apresentei esse requerimento, o vereador Gil falou sobre a questão das árvores que lá haviam, né, e da impossibilidade de alargamento daquela região. Mas é importante que a gente pense na questão de segurança também das pessoas. Está acontecendo uma série de acidentes lá por baixa visibilidade. Então é importante que possa se olhar junto com os órgãos responsáveis para fazer uma manutenção, né, e um alargamento com mais, não sei qual seria a palavra ali, mas um alargamento maior naquela região para favorecer a passagem de 2 veículos com segurança, veículos grandes, né, sem precisar estar subindo pelos barrancos e evitando aí também os acidentes. Muito obrigada. Senhor presidente. Vereador André. Vereadoras, primeiramente gostaria de pedir para assinar juntos. Só uma aspas aqui. Nós, na reunião das comissões ali no desenvolvimento municipal, ano passado ainda, nós discutimos umas emendas para algumas leis do plano diretor. E num trecho dessas emendas nós falamos da questão das estradas rurais sobre a questão de árvores próximas. Esse caso, ele é um caso bem mais específico porque as árvores são árvores de preservação ambiental. Então já tem que envolver outros órgãos como o IMA. Mas nós temos muitos casos no nosso interior do município em que, além de não serem árvores de preservação, são árvores como pinos e eucalipto, elas, além de prejudicarem estarem muito próximo das estradas, estão causando danos à rede elétrica, principalmente em dias chuvosos. Acaba mexendo a árvore com o vento, um galho cai e acaba prejudicando a rede elétrica. Então, nessa lei, nós já estamos colocando dentro da constitucionalidade para que exista um afastamento do plantio de árvores, tanto da estrada quanto das redes elétricas. Claro, ele pode ter outras culturas ali embaixo, até a própria erva mate, que ela não tem uma altura muito grande. Porém, essas árvores de grande porte, nós estamos, através dessa lei, trabalhando uma viabilidade. E depois nós temos que ver também a questão dessas áreas de árvores de preservação, uma parceria com o IMA, para a gente fazer com que as estradas tenham uma largura correta, sem gerar risco à vida humana, mas que a gente garanta ali uma recomposição, né, para não prejudicarmos o meio ambiente. Era o que continha e, novamente, parabenizo as vereadoras e gostaria de assinar junto. Senhor presidente. Vereadora Rosy Cristiane. Só complementando ali a fala, né, da Kátia, ali, a vereadora, que a gente fez esse requerimento, porque é um trecho bem complicado ali para quem conhece, né? Já foi feito um pouco de alargamento, mas outros requerimentos que acho que até eu assinei junto com ela, era um trecho que tinha as árvores e o problema ambiental. Mas hoje, quando a gente falou do requerimento, eu acabei de saber agora à tarde que parece que as máquinas estão lá, que precisavam uma máquina mais potente, uma Pocan, uma hidráulica, para que fosse lá fazer essa situação, né? E daí também a gente tem que, quanto vereador, ver as leis, porque, se não me engano, as estradas elas têm que ter 8 metros, né? E as estradas que a gente passa no interior, como a Kátia falou, ali é uma travessia que não era usada, mas agora é um acesso mais perto à BR-280 e os moradores, claro, vão optar pelo trecho mais acessível à BR, né? E também a questão do transporte escolar, porque os ônibus são ônibus grandes, né? Então não tem como fazer a curva e ali houve muitos acidentes que até, graças a Deus, não teve nenhuma fatalidade, né, de óbito, mas que é um alerta aí para outras estradas do nosso município. Nós, quanto vereadores, deveremos fiscalizar esses trechos e fazer esses requerimentos para que não, né, porque o transporte escolar ele passa várias vezes, né? O ônibus é de manhã, meio-dia, à noite, e é bem complicado, principalmente em tempo de chuva, do inverno. Então, seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador Verco. Senhor presidente, eu também só quero pedir permissão para as vereadoras Rosy e a Kátia, parabenizá-las pelo requerimento, quero assinar junto, né? E dizer que realmente ali eu conheço bem esse trecho ali de Valinhos a Lajeado. O ano passado foi bem discutido aqui nessa casa, né, vereadora Kátia? É muito estreita. O que mais trava, porque na época quando fui secretário de obras, o Gil também falou da mesma forma no passado,
nós não temos problema só ali nessa localidade. Eu me lembro bem que tem ali a localidade ali do Caraguatá, que vai para o Parado, que também tinha um pedido de alargamento das estradas, travou, né, o município. Nós não podemos fazer na época, porque não teve liberação por parte dos órgãos ambientais. Nós temos problemas ali no Salto da Água Verde também, né, vereador Romer? Também a gente levou o pessoal, na época, estou falando quando fui secretário de obras, né, naquela época foi levado, o pessoal não teve. Então, o que trava realmente isso aqui, vereadora Rosi, é a questão ambiental, né, a questão de preservação permanente dessas árvores, muitas árvores nativas. Mas nós temos que ir pressionar, como a senhora bem colocou, né, a largura das estradas entre 8 a 10 metros. Ali é muito estreito, né, principalmente esse trecho ali de Valinhos a Lajeado. Vereadora Kátia, eu quase sofri um acidente junto com o seu pai. Nós se encontramos numa curva daquela ali, a sorte que nós estávamos na época, eu estava indo para o Lajeado, ele estava vindo, né, para Canoinhas, e quase que nós se acidentamos ali, porque é muito estreito. Então a gente conhece ali, imagine um ônibus passando ali, né? Então eu tenho certeza, o executivo, presidente, já tem feito de tudo, né, para fazer, né, esse alargamento nas estradas, como bem se tem, não só Valinhos, como no Caraguatá, tem pedidos de abaixo-assinado de moradores, tem no Salto da Água Verde. Então o executivo, mas o que trava é essa lei ambiental, é isso que está travando, porque senão a prefeitura já tinha feito, né? Os secretários estão ocupando a pasta, tanto eu na época, o próprio vereador Gil, os atuais, né, o executivo. Então nós temos que achar uma solução aí para ajudar, porque vai beneficiar a nossa população, né, e também na questão de segurança, né? Porque normalmente passa um ônibus nessas estradas. Então, parabéns à vereadora Rosi, parabéns à vereadora Kátia, eu quero assinar junto. Continua a discussão? Coloque em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 13, de autoria do edil Ivan Kraus e da vereadora Kátia Oliskovski, requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, expondo e solicitando o que segue, considerando a resposta do DENIT por meio do ofício 164.490 de 2025, última forma, e ao requerimento número 301 de 2025, na qual é atribuída ao município a responsabilidade pela instalação da iluminação pública na BR-280, no acesso à Rua Mário João Maier. Requer-se que se o município reconhece como sendo de sua competência a instalação de iluminação pública no trecho da BR-280, no acesso à Rua Mário João Maier, conforme apontado pelo DENIT. 2. Se há projeto e planejamento ou previsão orçamentária para execução da iluminação no local. 3. Considerando ainda a menção do DENIT acerca da possibilidade de construção de um dispositivo de intersecção no acesso à Rua Mário João Maier ser assumidas pela municipalidade mediante solicitação dirigida ao DENIT, informa se existem estudos, projetos ou tratativas em andamento por parte do município visando a implementação de tal dispositivo de intersecção. 4. Em caso afirmativo, encaminhar a cópia dos projetos, estudos técnicos e cronograma previsto para a execução no caso negativo. Justificar a ausência do planejamento para a referida intervenção. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Esse requerimento aqui fora provocado ontem pela resposta do DENIT, então agora vamos solicitar a resposta do município para que a gente possa confrontar eles e ver o que a gente consegue, né? Teve algumas outras respostas ou requerimentos que fizemos ultimamente, que em explicações pessoais vou discorrer,
mas todos no mesmo sentido, que a responsabilidade não é deles e que eles não têm dinheiro. Então agora vamos pegar essas respostas do município para confrontar, para ver o que a gente consegue. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Romer. gostaria de solicitar para os edis a assinatura de todos os vereadores que participaram ontem também da discussão, né? Eu creio que seja um requerimento que esteja relacionado à discussão de ontem. Então, eu me proponho a assinar junto. Então, aqueles que também ontem estavam na discussão, eu creio que até para dar, de certa forma, um pouco mais de ênfase a esse requerimento. Se for de acordo, todos os vereadores? Então, pode fazer a alteração, fazendo um favor, André. Continua a discussão. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 14, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor James Weasley, secretário municipal de educação, expondo e solicitando o que segue. Considerando a lei 15.326, de 6 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial da União em 7 de janeiro de 2026, altera a Lei 11.738 de 2008, Lei do Piso Salarial do Magistério, e a Lei 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, para incluir os professores da educação infantil como profissionais do magistério, garantindo-lhes o direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento em planos de carreira, independente da designação do cargo que ocupam, desde que exerçam a função docente e atuem diretamente com crianças educandas, possuam a formação mínima exigida e tenham sido aprovados em concurso público. Que o piso salarial do magistério para o ano de 2026 seja reajustado em 5,9%, passando para 5.130 para os profissionais de jornada de 40 horas semanais, conforme medida provisória assinada pelo presidente da República em 2026. Que a valorização dos profissionais da educação é fundamental para a qualidade do ensino e o desenvolvimento social do município de Canoinhas, que é dever do Poder Executivo Municipal zelar pelo cumprimento da legislação federal e garantir os direitos dos servidores públicos. Requeiro as informações: 1. Quais as medidas que a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas está adotando para a implementação da Lei 15.326, especialmente no que tange ao reconhecimento e enquadramento dos profissionais da educação infantil, monitores, auxiliares, assistentes, recreadores dos profissionais da educação infantil, como parte do magistério municipal. 2. Existe cronograma estabelecido para análise da situação funcional para eventual reenquadramento desses profissionais, garantindo-lhes os direitos previstos na nova legislação. 3. Qual o impacto orçamentário estimado para o município de Canoinhas com a aplicação da Lei 15.326 e com o reajuste do piso salarial nacional para 2026? Há previsão de recursos específicos para cobrar essas despesas? 4. Quais os critérios e procedimentos que serão utilizados para verificar a formação mínima e atuação docente dos profissionais de educação infantil para o enquadramento na carreira do magistério, conforme a nova lei? 5. A Secretaria Municipal da Educação já iniciou o diálogo com os sindicatos e associações representativas dos profissionais da educação para discutir a aplicação da nova legislação e do piso salarial? Coloca em discussão o requerimento. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 15, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, considerando a resposta encaminhada pelo Poder Executivo por meio do ofício
373, em atendimento ao requerimento número 491, a qual a resposta não contemplou a totalidade dos questionamentos formulados, comprometendo a adequada fiscalização dos atos da administração pública. Requer que seja encaminhado novamente as seguintes informações. 1. Quem foi a pessoa responsável pelo recebimento da notificação emitida pela Caixa Econômica Federal? 2. Se há protocolo de recebimento do referido documento e, em caso afirmativo, que seja encaminhado cópia. 3. Quais os encaminhamentos foram realizados pela administração municipal após o recebimento da referida notificação? 4. Quais as medidas estão sendo adotadas pelo Executivo para evitar que as situações semelhantes voltem a ocorrer? Ressaltando-se que o não atendimento integral dos requerimentos aprovados pelo Poder Legislativo pode caracterizar infração político-administrativa nos termos da legislação vigente. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Senadores, se concordam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 16, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Oupe, prefeita municipal, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal da administração, tendo em vista a suspensão por decisão liminar do concurso público que seja realizado pela banca SPY, solicita-se informar 1. Qual a orientação aos candidatos que já se inscreveram e pagaram a taxa de inscrição? 2. Se há previsão de regularização do concurso e quais as providências estão sendo adotadas pelo município? Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, nós já discutimos sobre esse concurso no ano passado, aqui nessa Casa de Leis. E aconteceram muitas coisas desde que a gente iniciou essa discussão, inclusive um advogado entrou com uma ação e nessa ação ele conseguiu suspender esse edital desse concurso por conta de indícios ali de algumas irregularidades. E, senhor presidente, tem muitas pessoas que se inscreveram, que pagaram a taxa. E eu não sei se para os senhores também têm sido parados na rua, essas pessoas perguntando, questionando o que vai acontecer, se vai ter o concurso, se não vai ter o concurso, se vão receber novamente o valor da taxa ou não. E eu, sinceramente, a única coisa que eu consigo responder nesse momento é que essa situação está na justiça. Mas, senhor presidente, eu acho muito importante a gente ter um posicionamento por parte da prefeita municipal, né, da vice-prefeita, do secretário responsável, para que a gente possa, então, responder a essas pessoas qual que vai ser daqui para frente, o que o município vai fazer, o que essa banca que foi contratada vai fazer, se vai haver o concurso ou não. Preocupo-me também, senhor presidente, porque são alguns cargos que são necessários para o andamento ali, para o funcionamento, né, de vários setores da prefeitura. Então, eu faço esse requerimento, eu espero que essa resposta venha o quanto antes, para que todos nós possamos entender o que está acontecendo e como que essa situação vai ficar. O quanto antes também, para a gente poder informar essas pessoas que pagaram, né, se inscreveram e estão aí sem o concurso por conta de eventuais irregularidades. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora Cátia. Se a vereadora Tati concordar, eu acho que esse requerimento poderia ser feito de toda a edilidade, porque no pedido de explicações e quando a gente fez o primeiro pedido de adiamento, foi de toda a edilidade, né? Eu acho que fica... Ok? Obrigada. Continua a discussão. Acho que todos são de acordo, então, né? Fazemos de toda a agilidade, como foi já um requerimento feito por todos no passado. E bem propício um requerimento, porque todos nós estamos sendo realmente indagados, a gente tem algumas informações não oficiais, então é importante que a gente tenha do Executivo essa resposta, para também a gente poder dar publicidade a isso, né, e falar aquilo que exatamente está acontecendo. A gente sabe que quando tem esses recursos, quando tem esses pedidos pelo Ministério Público, pelo Judiciário, principalmente quando é final de ano, é um pouco complicado, porque eles entram em férias, retornam no dia 7, dia 8 de janeiro, retornarem. Então, mas agora já estamos em fevereiro, com certeza uma resposta a gente pode dar à nossa população. Continua a discussão?
Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre as matérias de interesse pessoal. Vereador Ivan Kraus. Vereador Ivan. Senhor presidente, tal como de todas as respostas a requerimentos que acabam vindo, eu faço a explicação e discorro sobre elas, né? Algumas de forma positiva, quando é nesse sentido, e outras indagando e cobrando novamente, né? Hoje recebi 3 respostas do DENIT de outros requerimentos, requerimento 427, 428, 429, todos realizados ali no mês de outubro e novembro, no qual foram solicitações a respeito também da BR-280. O do requerimento 427, o DENIT informou de que não há projeto para terceiras faixas no trecho entre a Quantum e o trevo da Piedade, ali, que é um período ali que há muito movimento de carros, tudo. Nós fizemos essa solicitação para evitar acidentes e tudo mais. Também o requerimento 429, no mesmo sentido, que se havia ou não projeto de também faixas auxiliares na continuação da saída do trevo da 280 em destino a Porto União, em razão daquele entroncamento da saída do nosso trevo ali, que acaba onde próximo ao radar, ali onde havia uma necessidade para maior fluidez, também informaram que não há projeto algum lá. E esses projetos, de forma informal, havia dito que existia muitos anos atrás, mas agora mandaram uma resposta dizendo que não existem. E o requerimento 428, o DENIT respondeu que agora está sendo celebrado um novo contrato de manutenção da BR-280. E com esse novo contrato, vai haver a expedição da ordem de serviço para até que, enfim, a construção da rotatória do acesso do bairro Piedade. Esse foi a resposta do requerimento 428. Então é um requerimento e é um pedido que essa casa já fez tantas vezes e a gente assinou conjuntamente, né, daquele requerimento que fiz lá atrás. Então agora, com o novo contrato, eles dizem que vão executar o trevo da Piedade, que é de suma importância para uma questão de segurança, né? E por fim, a ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, respondeu o requerimento 422 sobre aquele projeto que lá no início do ano que eu fiz esse requerimento. Então, para você ver, desde abril tá essa resposta pendente, mas agora informando que aqueles medidores que porventura forem furtados ou houverem danos ou acidentes, coisa assim, né, e forem de instalação externa do imóvel, que a maioria agora os novos padrões tem que ser tudo no muro, então por parte de fora, né, existe a possível troca. E tudo é através de uma resolução deles. Então, agora com essa resposta, vamos terminar aquele projeto lá para ver se a gente consegue aprovar aqui o nosso projeto de lei, no sentido de desobrigar uma dupla penalização ao nosso consumidor, porque por vezes ele é roubado e ainda tem que mudar o projeto, então ele gasta 2 vezes, né? Seria isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 9 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas.